Fala galera, beleza? Eu sou o Octavermet e hoje é com muita satisfação que eu vou fazer review desse aparelho sensacional que é o Alcatel Idol 3, tá? Bom, em tempos de aparelhos cada vez mais sem graça, aparelhos que entram numa competição louca por desempenho e não apresentam nada de novo, ou seja, os últimos lançamentos que temos visto por aí não trazem nenhum recurso diferenciado, nenhuma personalidade, né? Os aparelhos basicamente ficaram aquela coisa sem graça, que só fica competindo com eu tenho o melhor processador, eu tenho a melhor bateria e só fica nessa, né? Então, o Alcatel Idol 3 é uma exceção, tá? Em tempos desses aparelhos tão chatos, chegou aqui então um aparelho que tem personalidade, ele tem um design sensacional, um design surpreendente. E ele é focado em multimídia, tá? Principalmente som. Então, fique comigo, você vai conhecê-lo agora, tá? Bom, o Alcatel Idol 3, vendido no Brasil, até o momento desse vídeo é a versão de 4.7 polegadas, tá? Essa versão que é analisada é Dual Chip, tem 16 GB de armazenamento interno, processador quad-core igual ao do Moto G, só que de 1.2 GHz, tá? É o Snapdragon 410, 1 GB e meio de memória, câmera 13 megapixels com sensor Sony traseira e 5 megapixels frontal, alto-falantes estéreo da JBL, a JBL, tá? De 1.2 watts, de excelente qualidade. A tela de 4.7 polegadas também é Technicolor IPS, tá? Então tem um colorido bem legal e uma visualização boa sob luz. Também tem o de sempre, Wi-Fi, Bluetooth e companhia, tá? Bom, como eu falei para vocês, esse aparelho ele tem personalidade. Então, o hardware dele é normal, não tem nada demais, são um Snapdragon 410 com 1,5 GB de RAM, tá? Mais ou menos o mesmo desempenho de Moto G2, entre o Moto G2 e o 3, tá? Só que, em termos de som e câmera, o aparelho é sensacional, fora o design. Então, veja só o design aqui. Como o aparelho é elegante, ele é muito fino mesmo, ele é leve, tá? Tem essa traseira aqui que lembra um metal escovado, né? Veja os detalhes aqui do design dele, bem bonitão mesmo. Câmera aqui no cantinho, ó. Todo cromado aqui, bastante fino. Bem legal mesmo o design, tá? E ele usa um conceito de 100% reversibilidade aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, 100% reversível. O que é? Esse celular, ele tanto faz você atender ele com ele em pé ou virado, tá? Ele tem alto-falante e microfone dos dois lados. Então você pode girar ele, que também funciona para falar em ligações, e também o launcher acompanha, tá? Então, puxou do bolso, sempre vai estar do lado certo, não precisa virar, tá? Como eu falei para vocês, como o aparelho tem personalidade, o que é o mais bacana desse aparelho de tudo aqui, tá? Ele é como se fosse, lembra na época que os aparelhos, cada aparelho era bom em uma coisa, cada aparelho tinha algo de diferente? Lembra do Motorola Rocker? O Motorola Rocker era um celular dedicado à música, né? Isso há uns 10 anos atrás quase. Depois desse Motorola Rocker eu nunca mais vi um celular dedicado à música, malemar um da Nokia ou outro, tá? Chegou então aqui o Idol 3 para voltar com essa história de dedicação da música, né? O que é que ele traz para você que gosta de música? Bom, para começar ele traz um par de fones de ouvido da JBL. Esse par de fones de ouvidos JBL, só um parzinho de fone de ouvidos desse já é para custar mais ou menos 100 a 150 reais, tá? Então tá aqui o fone de ouvido, ó, JBL, tá? Isso quer dizer que é um aparelho que leva a música a sério, já que não vem com um par de fone de ouvidos vagabundo. Isso agrega valor ao produto, então na hora de você comprar e ver o preço dele, lembre-se que você já está levando um fone de ouvido da JBL junto, tá?
Além desse fone de ouvido da JBL, ele tem os alto-falantes que você vai conhecer mais pra frente aqui no vídeo, muito bons. E tem mais um segredinho que eu descobri. Esse segredinho você só acompanha aqui, tá? Um canal igual ao meu, que é um canal que traz, como eu falo pra vocês, dicas avançadas em linguagem simples. Esse aparelho, além desses recursos de fone de ouvido bom e alto-falante bom, ele tem um chip dedicado para processamento de áudio. Ele não usa o próprio Snapdragon, o chip do Snapdragon para isso. Ele tem um DAC AK4375 e um amplificador TFA 9897. O que significa isso? Significa que esse celular tem uma excelente qualidade de som quando você pluga um fone de ouvido, tá? Não precisa ser o que veio com ele. Pode ser um headphone que você tem em casa, tá? Quanto melhor for o seu headphone, mais você vai perceber essa diferença. Eu, por exemplo, tenho um Philips Fidelio L1 e a diferença é brutal entre esse aparelho e outros modelos em termos de qualidade, tá? Em volume também um pouco melhor. Esse chip, inclusive, de som aí, tem fóruns de audiófilos que descobriram também esse recurso do Idol 3, estão até migrando para o Idol 3. Porque até então, o que a gente tinha no mercado era apenas iPhone com chip de som bom, tá? Os Androids em geral sempre tiveram chip de som ruim. E esse Alcatel Idol 3 é uma grata exceção. Tem um som extraordinário em todos os quesitos. Tanto o fone que veio, quanto o alto-falante dele, quanto qualquer fone que você plugar. Então, tá mais do que recomendado para quem gosta de música e você vai saber mais ainda sobre ele. Do mesmo jeito, como eu falei para vocês que o meu canal traz dicas avançadas para usuários sem linguagem complicada, eu descobri que a câmera aqui é uma Sony da IMX214, por isso que as fotos do Idol 3 são tão boas. Bom, vamos mexer um pouquinho no aparelho, tá? O Idol 3 é um aparelho dual chip que veio aqui no mercado brasileiro, tá? Ele não possui expansão microSD, o que poderia ser um problema, mas eu acredito que para o tipo de usuário que vai comprar esse aparelho não é, tá? Que não acredito que é um usuário gamer, por exemplo, que vai comprar, que lota a memória interna de games, então vai sobrar espaço para as músicas. Aqui temos a gavetinha, tá? Deixa eu pegar para vocês verem. Você abre a gavetinha igual abre mesmo um iPhone. Então tem aquela chavinha aqui. Só para constar, tem o carregador, cabo de dados estão aqui também. O carregador é 5 volts 1 ampere, tá? Ó, chavinha aqui, você aperta a bandejinha e sai o cartão de 2 chips, ó. Sendo que o chip número 1 é o de dados, porque é o que fica em 4G, e o chip 2 fica sempre em 2G, tá? Então não é alternância de chips, você tem que deixar o 1 já para o dados. Em termos de Android aqui, ó, o Android dele é quase puro, tá? Tem pouquíssimas modificações. Basicamente o que mudaram foi o tema e incluir uma outra função específica desse aparelho como a reversibilidade, tá? Quem gosta de Android puro vai ficar bem satisfeito. Aqui está o menuzinho básico, vamos entrar em configurações. Na data desse vídeo ele está com o Lollipop 5.0, tá? 5.0. Existem rumores sobre atualização para o 6.0, nada confirmado ainda. O que dizem, tá? Não é a posição oficial da empresa, que dizem que se ele for atualizar vai pular direto para o 6.0 sem passar para o 5.1, tá? Aqui em configurações a gente tem quase que básico mesmo, quase que o Android puro também. Só temos uma configuração de indicador LED. Aqui em tela a gente tem a tela reversível aqui para ativar e desativar. E a animação da tela reversível, né? Que aqui no caso está a espiral, que é essa animação aqui. Armazenamento, a gente está com mais ou menos 11.8 GB livres para o usuário, disponíveis após o ROM, né, do aparelho, e cerca de 9,5 GB disponíveis para o usuário, tá? Serviço de localização, tal. Estão vendo aqui que não tem muita, não é emperequetado, ele é só mais refinado assim em termos de design.
Eu já ia me esquecendo de avisar, mas ele também tem algumas configuraçõezinhas de gestos aqui, né? Clique duas vezes na tela para ligar e desligar, o vire para ativar o mudo e virar para adiar o despertador, tá? Então, o mais legal aqui é como o botão power dele fica do lado esquerdo, pode ser que algumas pessoas não gostem, e também como ele é 100% reversível, dois toquinhos na tela, desligou, dois toquinhos, ligou de novo, tá? Então, muito útil esse recurso que alguns celulares já têm e veio também no Alcatel One Touch. Vou pôr o brilho no máximo para vocês perceberem a qualidade da tela aqui. Uma tela muito bela mesmo, muito bonita. E esse display, a Alcatel alega que ele é tão bom assim, tão bonito, porque além de ser IPS, ele tem essa tecnologia da Technicolor, tá? Câmera, vamos abrir a câmera aqui agora. Como eu falei para vocês, as duas câmeras são ótimas. Essa aqui é a câmera frontal, eu estou gravando o vídeo. Veja que qualidade boa dessa câmera frontal. Ó, chegando perto, a câmera frontal que consegue ter uma qualidade muito boa mesmo, com bastante detalhes. Ó, tá aparecendo bem a câmera aí que eu estou gravando, ó lá, ó. Tá? Então, muito bacana mesmo. Vou trocar para traseira agora. A câmera traseira também é boa. Estão vendo aqui? Eu já fiz alguns testes com a câmera traseira, é realmente bacana mesmo. Então, graças a ser Sony, né? Tem alguns recursinhos aqui, ó, de modo manual, lapso de tempo, enfim, algumas coisinhas para você configurar. Lapso de tempo é um recurso que também tem nos celulares da Sony, né? HDR. E a câmera, então, como eu falei para vocês, 13 megapixels, filma em Full HD, tá? E a frontal filma em HD, ok? Bom, vamos voltar aqui, ó, configurações aqui, ó. Então, em 10 megapixels ela fica 16:9, em 13 ela fica em 4:3. Mais ou menos normal, todos os aparelhos são assim. Tem estabilizador digital de imagens também a câmera, tá? Provido por esse sensor da Sony aí. Então vamos voltar aqui na configuração, olha lá, ó, qualidade de vídeo 720p na frontal. Então, uma câmera frontal bastante interessante mesmo. Desempenho, não é necessário falar sobre desempenho do aparelho, porque ele tem um desempenho que basicamente atende a maioria dos usuários. Ele só não atende usuários gamers extremos e geeks heavy users, tá? Para a maioria dos usuários ele atende. E não é focado nisso, como eu já falei, ele tem personalidade, então ele foca em outra coisa. Mas se você tiver dúvidas sobre o que ele roda ou o que ele não roda, basicamente é assim. Se o Motorola G geração 2 ou geração 3 roda, esse aqui também roda, entendeu? Então, tal jogo roda? Roda no Moto G? Então roda nesse aqui, porque é o mesmo hardware praticamente, tá? Então, não precisa, a gente não precisa ficar fazendo muito teste aqui, mostrando, vou rodar um joguinho para vocês verem. Isso seria só enrolar vocês, não há necessidade disso. Ele perdeu o histórico aqui do resultado, mas ele tinha feito 22.500, deixa eu ver se está aqui no histórico, 22.500 pontos aqui, olha lá, 22.130 pontos, estão vendo? Então, essa aqui é a pontuação do aparelho, tá? Agora eu quero mostrar para vocês então música, tá? Só para ficar registrado aqui, ó, olha só como o aparelho é elegante, o ícone do relógio atualiza em tempo real, ó. É realmente um aparelho muito elegante e pensado nos mínimos detalhes. Me lembra um pouco o iPhone nesse aspecto. Vamos agora para o som, que é a parte que eu adorei, tá? Primeiro de tudo, o som externo é sensacional, dá para você usar tranquilamente ele sem uma caixinha de som acompanhando ele, tá? Dá para usar só o alto-falante do aparelho, dá para você, por exemplo, eu vou ficar na área da minha casa, quero ouvir uma música, vou cozinhar, quero ouvir uma música, até num churrasco com os amigos, dá para animar uma festa com esse alto-falante de tão bom que ele é, tá? Então, vamos aqui, vamos achar uma música. Eu vou tocar só um pouquinho para o YouTube não reclamar dos direitos autorais. Mas deixa eu voltar aqui.
Eu vou colocar qualquer música aqui, vamos ver. Vou pôr o preço que eu já pus no outro vídeo. O preço que se paga às vezes é alto demais. Então o som é muito limpo e definido, é realmente incrível. Em termos de som, esse aparelho é o melhor da atualidade em termos de som e talvez o melhor da história dos aparelhos de celular em termos de som. Eu nunca vi um aparelho tão dedicado à música quanto esse, tá? Mas não para por aí. Em termos de som, se você tiver conhecimento de DJ, coisa que eu não tenho, tá? Então se você não tivesse, só vai brincar, mas se você tivesse, pode até levar mais a sério. Ele tem esse modo DJ no player dele, permite, por exemplo, 2 músicas ao mesmo tempo, tá? Então aqui, ó, deixa eu puxar. Tá vendo? Aqui eu regulo o quanto que eu quero de cada música. É alta madrugada, já é. Muito prazer, meu nome é Otário. Aqui regula a velocidade da música. Temos, mas sempre no horário. Deixe fora d'água, borboletas no aquário. Temos também outras configurações, por exemplo, aqui ó. Oh yeah. Let's go, DJ. Temos muitas coisas aqui, né, pra gente colocar amostras, sequências aqui. Então, ó. Entenderam? Então dá pra você ficar brincando horas e horas isso aqui. Mais uma vez repetindo, é pra quem gosta de música, né? Quem conseguir treinar bastante nesse modo DJ consegue até animar uma festa aqui, ó. Pluga um cabo P2 e joga pro amplificador e dá pra brincar mesmo, viu? Na festa. Imagina isso aqui ligado num alto-falante grandão aí, né? Dá um som bom. Então, vou até parar de ficar brincando aqui, senão eu vou atrapalhar o review. Porque é viciante ficar brincando nisso aqui. O som, então, realmente excelente. E mais uma vez, repetindo, quando você pluga o headphone também tem mais qualidade. Não é só questão de ser alto-falante de JBL, nem fone de ouvido que vem com ele ser JBL. Tem um chip lá dentro dedicado à música, tá? Um chip, entre aspas, off-board para som. Então, ó, também outro tipo de música aqui, ó. Não é fácil não pensar em você. Não é fácil. Não é fácil. Onde você anda, onde está você? Toda vez que saio eu me preparo pra talvez te ver. Na verdade. Então é muito legal mesmo em termos de som. E é isso, né? Agora vamos falar dos defeitinhos do aparelho, tá? Basicamente o único defeito que eu encontrei, considerando que ele é muito bonito, compacto, tá? Um aparelho compacto, não é grandalhão, fácil de carregar, então elegante, né? Tem um tamanho, eu acho que é o ideal, 4.7 polegadas, um tamanho que tá aí bastante fácil de transportar, bonito, né? Discreto. Ele só tem um defeito, na minha opinião, que é o cartão microSD ausente, tá? Não tem como expandir. Como eu acredito que o perfil de usuário não vai lotar a memória, talvez para você que está assistindo não seja um problema. Mas se for,
Como não existe outro aparelho tão dedicado a som quanto esse, se você gosta muito de música e acha que está pouco esse espaço, a solução que você vai ter é comprar um daqueles pendrives micro USB e plugar aqui quando você quiser ouvir a sua biblioteca inteira, tá? Sei que pode ser uma solução extrema, mas é o único jeito, já que não tem outro aparelho concorrente que seja bom em som quanto esse aqui. O que mais chega próximo em qualidade de som é o iPhone, que custa R$3.000, né? Então esse aqui é um celular de 800, é realmente um custo versus benefício incrível para quem gosta de música, tá? E para quem também está preocupado com design e câmera, ele está excelente. Então, um aparelho para, se você vai usar redes sociais, câmera, tirar foto com a câmera traseira e frontal e ouvir música, é um aparelho ideal. Não precisa de mais processamento do que ele tem e talvez não precise nem mais memória do que ele tem. Então, para usuários desse tipo, o aparelho é 100%, ele é recomendadíssimo. Não tenha medo de comprar esse aparelho, tá? Porque o brasileiro está muito acomodado com Samsung, LG, Sony, Motorola. Qualquer coisa que foge disso ele já fica com receio. Não tenha receio, como vocês viram no vídeo, o aparelho funciona muito bem, tá? O aparelho é incrível, ele é, na minha opinião, o melhor da categoria em termos de som. Aliás, o melhor de todos em termos de som e o melhor da categoria em termos de câmera. Ele é muito bom mesmo em termos de câmera. E no geral é um celular que eu gostei justamente por essa questão de priorizar design e multimídia, ter personalidade então, tá? Coisa que os outros celulares estão muito sem graça, muito tentando fazer de tudo e acabam não fazendo nada, né? Então esse aparelhinho tá recomendado. Então os defeitos desse aparelho, então, é o micro SD que não tem. Talvez ele tenha menos opções de capa, porque ainda não vende bem igual um Moto G da vida. E, por último, a gente ainda não sabe como a Alcatel vai tratar a questão de updates do Android dele, tá? Vamos supor que ele morra no Android 5.0, ele ainda vai durar muito tempo instalando aplicativos, tá? O Android não tem nenhum bug, nada. Boatos na internet de que vai atualizar sim para o 6.0, nada confirmado ainda, mas eu acredito que vá. A Alcatel não iria dar mancada num aparelho que está fazendo sucesso lá no exterior, e aqui no Brasil eu não sei como é que ele está, foi lançado há pouco tempo, mas acredito que vá também vender bem. E é isso. Eu estou recomendando esse aparelho para você, principalmente você que gosta de multimídia, você que gosta de fotografia, você que gosta de som, e você que quer um aparelho com design refinado, um design exclusivo, um design realmente bonito, tá? Coisa que tá faltando nos aparelhos de hoje, cada vez mais simplões, mais basicões, tá? Um design aqui chega a ser um design executivo, né? Então, é um aparelho muito bom, recomendadíssimo. Eu gostei, dou nota 9 para ele, não dou 10 por causa do micro SD ausente. E antes que eu me esqueça, bateria 2.000 mAh. Não é uma bateria muito boa, tá? Quando você usa dual chip. Quando você usa um chip, até que sim. Dual chip puxa um pouco mais de energia e aí a bateria é um pouco pequena para dual chip. Cerca de 10 a 20% menor do que a dos concorrentes. Por que que ela é pequena? Porque o celular é fino. Então, como eu falei para vocês, para não tentar ter de tudo, ele priorizou algumas coisas. E aí, é claro que se pusesse uma bateria maior, ele não ficaria tão fino assim. Mas eu mantenho minha nota 9. A bateria não chega a ser terrível em termos de duração. Só dura um pouco menos que o concorrente, sim. Mas é o preço que a gente paga para ter outros quesitos bons, né? Então, mais uma vez, para repetir, em termos de som, não há concorrentes para esse aparelho, nem se você gastar mais dinheiro, tá? É um aparelho que vai agradar muito quem ama música e os outros que pretendem câmera ou design também. Dúvidas, sugestões, críticas? Mande um comentário aí embaixo. Clique no gostei e compartilhe esse vídeo. Esse aqui foi o Alcatel Idol 3. Eu emprestei esse aparelho da Alcatel para tirar o medo de você brasileiro que tem em arriscar em comprar outra marca que não seja aquelas que já estão estabilizadas no mercado, aquelas marcas de sempre, LG, Samsung, Motorola e Sony.
Chega disso, vamos dar uma olhada, vamos dar uma chance para as outras marcas também. Com certeza as outras marcas também fazem produtos bons, só falta você dar essa chance. É isso aí, esse aqui foi o Alcatel Idol 3 e na data desse vídeo o preço médio é R$ 800. Um abraço e valeu!